Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, graça e paz e prosperidade. Bem-vindo você à live 1228, hoje, quarta-feira, dia 4 de maio de 2022. Graças a Deus por isso, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui o Senhor conosco esteve, nos abençoando, cuidando de nós, guardando a nossa vida, nos dando alegria, nos dando paz, nos dando esperança. Essa é a palavra-chave dos últimos tempos. Esperança num tempo melhor, esperança numa vida melhor, esperança que as coisas se transformem, que as coisas sejam ainda mais abençoadas do que já são, porque nós vivemos em Cristo Jesus, né? E ele diz assim: vocês terão vida e vida com abundância. Então a promessa de Deus não é nos dar nada com medidas, né? Nada pouco. Eu acredito nisso. Eu não sou da teologia da prosperidade, não é que eu entenda dessa forma. É que eu, na verdade, acredito que em Jesus nós temos abundância. Então tudo que nós vamos pedir para Deus não é nada com miséria, nada que Ele vai te dar, nada que Ele nos entrega é algo com miséria. Tudo Deus nos dá em abundância, dando exatamente aquilo que nós precisamos, né? Outro dia eu estava fazendo um trabalho, um trabalho manual aí, eu estava fazendo a pintura de um lugar, de um quarto pequeno, mas eu comecei a fazer a pintura, e a proposta inicial era pintar somente uma parede. Eu falei, puxa, eu vou pintar, a parede estava um pouco manchada e tal, eu falei, eu vou pintar essa parede, mas eu vou pintar só esta parede, e eu fui lá e comprei tinta somente para aquela parede. E quando eu pintei a parede, eu achei melhor, falei, puxa vida, ficou bom, mas acho que faria melhor se eu pintasse a parede do lado também. Não o quarto inteiro, mas a parede do lado. Falei, poxa, eu vou pintar esse canto então. Aí eu fui lá e tive que comprar mais tinta. Aí eu pintei aquela outra parte. Aí depois eu falei, cara, se quer uma coisa, é melhor pintar tudo, porque não vai funcionar esse negócio aqui. Ficou bonito, ficou bom, ficou bacana, mas eu acho que se eu quiser o ótimo, eu vou ter que pintar tudo, né, para poder ficar ótimo. Aí eu fui lá e comprei mais tinta para poder pintar tudo. Então aí eu fiquei, na hora que eu estava pintando, eu pensei assim, cara, por que eu não comprei já tinta para tudo? Por que eu não já comprei tinta com abundância? Porque iria ficar melhor, né? Ficaria melhor já se eu tivesse comprado tinta em abundância, pintava tudo, era melhor sobrar. E eu fiquei, e aquela hora Deus falou comigo sobre isso, sabe? Deus falou para mim assim, Deus falou muito ao meu coração, falou assim, é isso que dá. A gente às vezes quer agir com miséria, fazendo pouco, e Deus não faz isso conosco. Deus não vai te dar pouca tinta, Deus não vai te dar coisa pequenininha para você ficar olhando e falar assim, ai, mas podia ser mais. Não, tudo que Deus te dá, Ele vai te dar em abundância. Então eu profetizo já nesse início de live que Deus tem para você algo em abundância. Deus tem alegria em abundância, Deus tem paz em alegria, paz e alegria em abundância, Deus tem prosperidade em abundância, Deus quer fazer da sua família uma família abundante, muita bênção dentro da sua família, e eu creio que isso Deus faz quando a gente o busca e a gente o procura. Ele nos traz vida e vida com abundância. E hoje eu quero falar, primeiro eu quero pedir perdão por ontem, não consegui fazer a live. Desculpa você que de repente entrou, ficou na expectativa, não tive condições de fazer por motivos particulares, mas hoje a gente voltou aí. E hoje também é muito interessante, hoje é quarta-feira, hoje tem Noite do Triunfo. Hoje a gente vai aprender um pouco mais como ter uma vida triunfante. Hoje a gente vai se instruir um pouco mais na palavra de Deus, vamos ouvir louvores, vamos nos edificar um pouco mais. Então já fica na expectativa que hoje 20 horas é Noite do Triunfo, noite de abundância para a nossa vida. E eu quero dar continuidade hoje aqui ao que nós começamos a falar na segunda-feira. Nós falamos no capítulo 7 de Lucas, a partir do verso número 11, que a gente encontra a história de uma mulher
né? Que a Bíblia não dá o nome dela, o Evangelho tem isso, né? Às vezes o Evangelho ele não se preocupa em dar o nome da pessoa, mas ele conta o que aconteceu com aquela pessoa. E ele acaba dizendo que era como o cego Bartimeu, né? O filho de Timeu, mas não tinha um nome, né? Do cego. O cego não tinha um nome, ele sabia-se que ele era filho de alguém, ou a gente conhece o cego de Jericó, então é alguém lá de Jericó. E aqui a viúva de Naim, quer dizer, a viúva da cidade de Naim, ela morava numa cidade de aproximadamente 50 quilômetros, de 40 a 50 quilômetros distante de Cafarnaum, que era onde Jesus estava, e depois foi para no início do capítulo 7, você vai ver que Jesus estava em Cafarnaum. Ele sai de Cafarnaum e caminha até a cidade de Naim, aproximadamente de 50 a 40 quilômetros. E aqui acontece um fato muito fantástico, que a gente quer aprender hoje aqui. Lá na segunda-feira, a gente aprendeu aqui que Jesus olha para nós e diz assim: não chores. Né? Jesus sempre está tem um ponto para nos acolher. Jesus sempre tem um ponto para nos trazer para perto, para nos abraçar, para mudar a nossa história, para transformar a nossa vida. E o fato é que ele se move de íntima compaixão. Então a gente falou aqui muito sobre isso, sobre Jesus pegou a criança, o jovem, e que não diz que é uma criança, diz que é um jovem, e entrega na mão da mulher e diz: não precisa mais chorar, eu vim ao teu socorro. Então isso é muito lindo, é muito abundante para a nossa vida. Mas hoje eu quero falar sobre o seguinte: Jesus, ele nos traz de volta para casa. Isso é muito fantástico. Quando eu estava lendo esse texto hoje de manhã, meditando um pouco nele, Jesus falou muito ao meu coração a respeito disso. E eu quero falar que hoje Jesus quer te levar de volta para casa. E eu quero falar sobre essa volta para casa. O que significa isso, voltar para casa? Então, aqui no capítulo 7, no verso de número 12, no verso de número no verso número 11, diz assim: aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Capítulo 7, verso 11 de Lucas. Verso 12: quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão na cidade. Eu quero parar por aqui, porque a gente ainda tem muito para falar nesse texto, mas eu quero que você entenda o seguinte: hoje eu quero falar exatamente nesse verso, no verso de número 12. E quando chegou perto da porta da cidade, Jesus chegou perto da porta da cidade. Isso significa o quê? Que Jesus não havia entrado na cidade ainda. Jesus não entrou ainda na cidade. Jesus chegou perto da porta. Isso significa que Jesus estava chegando perto da cidade. Você sabe que naquela época as cidades eram fortalecidas e as cidades tinham portas por onde as pessoas entravam e saíam. Então era um local de encontro, era um local onde se vendia, havia muitos cambistas, pessoas que vendiam as coisas. Havia uma porta pequena do lado que, quando a porta se fechava, chamava-se a porta a porta da agulha, né? Por isso que Jesus fala assim: é mais fácil um rico entrar no reino do céu do que é mais fácil entrar um camelo por uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. A agulha era uma porta pequena que ficava aberta à noite e que não cabia muitas coisas. Você passava bem estreito. Então havia uma porta e Jesus estava chegando, né? Após a sua caminhada, Jesus estava chegando a cidade de Naim, não tinha entrado ainda. E eu quero começar falando para você o seguinte: há circunstâncias nas nossas vidas que nós achamos que não vai ter mais volta. Não é verdade? Existem situações na nossa vida que a gente diz assim: olha, isso aqui não tem volta.
Isso aqui é só para frente, isso aqui não tem como restaurar, isso aqui não tem como voltar a ter vida. A Júlia, que está aqui assistindo com a gente, ela colocou um vídeo, no nosso grupo de oração. Nós temos um grupo de oração, se você quiser fazer parte dele, fala com a gente. E esse vídeo é muito interessante. É de um homem que está andando numa estrada e ele vê que tem uma árvore, um tronco caído, um tronco de uma árvore que foi cortada e foi deixada lá para secar. Só que o que aconteceu com esse tronco? Esse tronco, ele não se rendeu ao destino que os homens tinham dado. Era uma baita de uma árvore, essa pessoa disse que ela tem 1,80 m e o tronco deitado era quase da altura dele. Aquilo lá devia ter no mínimo 1,60 m, 1,70 m de altura, né? O tronco da árvore, um pedaço, eu quero que você entenda, não é a árvore com a raiz, é um tronco que já havia sido cortado em pedaços e um pedaço dessa árvore foi largado lá, foi deixado dentro dessa mata, dentro desse lugar. Mas o que aconteceu com esse tronco? Esse tronco, ele não morreu. Acontece que desse tronco, na lateral desse tronco, nasce uma árvore. Nasce um galho muito forte, e é interessante porque você não vê a árvore fincada na terra, mas ela não aceitou o fim, ela não aceitou que ali era o fim que os homens tinham determinado. Ela decidiu, entre aspas, né? Eu sei que a árvore não pensa, mas a árvore não aceitou a morte, ela decidiu insistir na vida, para continuar no propósito para qual ela foi criada. Ela foi criada para ser uma árvore frondosa e ela insistiu nisso. E é muito lindo esse videozinho onde mostra que a insistência pela vida venceu a determinação do homem. E eu quero lançar uma palavra para você. Não importa o que o homem declarou, não importa o que as pessoas decretaram, importa é o que Deus declarou para você e o que você acredita e vai continuar insistindo nisso. Então há situações nas nossas vidas que a gente acha que é o fim, não vai ter como reverter, não vai ter como voltar. Mas também nós ficamos pensando, e se eu tiver que reverter isso? E se eu tiver que voltar com isso? Como será a volta? Em que condições eu vou voltar? Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos falando dessa passagem da viúva de Naim. A viúva estava levando o seu filho para fora da cidade. Foi fora da cidade que houve o encontro dela com Jesus. Jesus, a Bíblia diz, estava perto da porta. Então, quer dizer, ele encontrou essa mulher já saindo da cidade. Porque o lugar de enterrar os mortos naquele tempo nunca era dentro da cidade, sempre era fora da cidade. Então, essa mulher já estava fora da cidade para enterrar o seu filho. Mas fora da cidade ela tem um encontro com Jesus. Fora da cidade ela tem um encontro com Jesus. O cortejo, Jesus chegando na cidade, ainda não entrou, mas ele já encontra esse cortejo fúnebre. Ora, o que Jesus poderia ter feito? Jesus poderia simplesmente ter passado por aquilo. Ora, ele não tinha nada com isso. Jesus era, talvez, a Bíblia não fala, mas talvez fosse até a primeira vez que Jesus estava chegando em Cafarnaum. Jesus não conhecia ninguém lá, Jesus não tinha parentes lá, Jesus não tinha amigos lá, ele estava chegando para conhecer a cidade. Então, ele dá de cara com um velório, com um enterro, ele dá de cara com uma situação terrível. Fora da cidade, ele nem tinha conhecido a cidade. Ora, talvez Jesus poderia ter sido indiferente, mas ele não fica indiferente à situação daquela mulher. Ele não fica indiferente àquilo que estava acontecendo. Ele estava chegando na cidade, mas ele não era indiferente àquilo que estava acontecendo. A Bíblia diz que quando ele está próximo à porta da cidade, ele se encontra com esse cortejo fúnebre, ou esse cortejo fúnebre vai de encontro a ele. A Bíblia diz que ele se move de íntima
compaixão. Ei, eu tenho uma palavra do céu para a tua vida aqui, uma proposta de Deus para a tua vida, uma chave poderosa. Fique tranquilo, não importa a situação que você esteja, Deus se move de íntima compaixão em teu favor. Ora, Jesus não conhecia a viúva, Jesus não conhecia o menino que estava sendo velado, Jesus não conhecia, mas ele se moveu de íntima compaixão. Ele decidiu que ele não podia passar indiferente àquela situação. Ei, recebe essa palavra em nome de Jesus. Deus não passa indiferente ao que você está vivendo. Jesus não é indiferente ao que você está vivendo. Jesus não vai passar de largo. Jesus não vai virar as costas. Jesus não vai falar, ó, isso não é comigo, eu não tenho nada a ver com isso. Isso é problema dele, isso é uma escolha dele, isso aconteceu. Não. Recebe essa palavra. Jesus não é indiferente. Jesus tem empatia com você. Ele sofre as suas dores, ele vive as suas alegrias, ele quer o seu bem, ele se entristece quando você se entristece, ele se alegra quando você se alegra, ele quer viver com você esse tempo, e ele não vai te deixar sozinho, ele não vai te abandonar, ele não vai dizer assim, ó, isso não é problema meu, não. Jesus vai se mover de íntima compaixão, não importa o que você está vivendo hoje, não importa o que você está passando hoje, não importa qual seja o momento que você está vivendo nesse tempo, não se sinta só. Jesus está olhando para você e dizendo assim, não chores, eu estou totalmente envolvido naquilo que você está vivendo. Não chores, eu tenho empatia, não chores, eu estou junto com você, você não está sozinho. A palavra exata hoje, a palavra-chave para a sua vida é, você não está sozinha, você não está sozinha, mulher, você não está sozinho, homem, você não está. Então, Jesus, ele se move de íntima compaixão em favor daquela mulher. Jesus não quer deixar essa mulher ficar de fora da cidade. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda, ela vem de dentro da cidade, ela mora na cidade, ela vivia na cidade com o seu filho, o seu único filho, ela já era viúva, ela já tinha perdido o seu marido, mas ela vivia na cidade e agora ela estava saindo da cidade para entregar, para enterrar o seu sonho, enterrar as suas alegrias, enterrar a sua esperança. E Jesus encontra essa mulher de fora da cidade. Jesus encontra a mulher fora da cidade. Mas olha o que eu tenho para dizer para você. Jesus não quer deixar essa mulher. Jesus não quer que essa mulher deixe fora da cidade aquilo que ela mais amava. Jesus não quer que ela vá para fora da cidade e deixe lá o seu único filho, a sua alegria. Não deixe lá a sua esperança. Deixe lá tudo que ela tanto amava. Jesus não quer isso de forma nenhuma. E por causa disso, Jesus tem um encontro com ela. Porque Jesus queria levá-la de volta para dentro da cidade. E a volta dela seria uma volta triunfante. Talvez você pense que você está passando por uma situação difícil, terrível, e você pensa assim, como eu vou voltar disso tudo? Deixa eu dizer para você, Jesus, se você deixar Jesus voltar com você, vai ser uma volta triunfante, a sua volta vai ser extraordinária, a sua volta vai ser tremenda, sabe? No lugar da sua vergonha, Deus vai colocar um tempo de honra. Essa mulher, ela ia voltar para a cidade, Jesus queria levar ela de volta. E eu tenho uma palavra do céu, que eu quero que você viva isso. A sua volta vai ser melhor do que a saída. Amém? Recebe isso para a tua vida. A sua volta será melhor
do que a sua saída. Essa mulher, ela saiu triste, essa mulher saiu desprezada, essa mulher saiu humilhada, essa mulher saiu angustiada, essa mulher saiu da cidade com o coração arrebentado, estourado, porque estava levando para fora da cidade o seu único filho, aquele a quem ela amava. Mas Jesus teve um encontro com ela fora da cidade, disse para ela: não chores. Era como se ele dissesse: fique tranquilo, nós vamos voltar para dentro da cidade e a sua volta será uma volta triunfante, será uma volta extraordinária, porque você não volta chorando, você não volta desprezada, você não volta solitária, você volta com a tua vitória na mão, você volta com o teu milagre na mão, você não volta sozinha, eu volto com você. E todos que olharem para você vai dizer assim: essa não era a viúva de Naim? Essa não era a viúva que estava levando o seu filho para ser enterrado fora da cidade? Como agora ela volta de braços dados com o filho? Ela não volta mais triste, ela volta saltando, se alegrando, glorificando o nome do Senhor e dizendo: tá vendo? Eu saí triste, mas voltei alegre. Deixa eu profetizar aqui para a tua vida hoje, nessa quarta-feira. Não importa como você começou, o seu final será melhor do que o seu começo. Sabe por quê? Porque Jesus resolveu se encontrar com você e levar você de volta e dizer assim: não, esse não é o fim, esse é o fim determinado por homens, mas o fim determinado por mim ainda não aconteceu. A sua volta será muito melhor do que quando você saiu, para a glória do nome do Senhor. Receba essa palavra profética para a sua vida. Ela sai sozinha, ela sai sem ninguém, ela sai carregando seu filho morto, ela sai carregando as suas dores, ela sai carregando as suas frustrações, ela sai da cidade carregando as suas emoções em frangalhos, ela sai perguntando: o que será de mim agora? Como eu vou voltar para dentro dessa cidade? Que condições eu vou estar? Mas que coisa linda! Jesus se encontra com ela. Um grande profeta nos visitou. Um grande homem nos visitou. E agora ela vai voltar, porque Jesus encontra com ela e diz assim: mulher, não chores. E a Bíblia diz que ele toca no esquife, ele toca naquela urna fúnebre e diz: jovem, a ti te digo, levanta-te, levanta-te. Eu vou te levar de volta para a cidade. Eu vou te levar de volta para a vida. Ei, em nome de Jesus, deixa eu dizer para você: quem tem um encontro com Jesus volta para a vida. Quem tem um encontro com Jesus volta para o propósito inicial. O grande propósito da Igreja Restauração e Vida está lá, restaurando vidas para a glória de Deus. O grande propósito da Igreja Restauração e Vida é o mesmo propósito de Jesus, é restaurar no homem, é colocar de novo o homem a imagem e a semelhança do Deus que o criou. É restauração, é renovar, é dar vida àquilo que estava morto. Foi isso que Jesus fez com essa mulher. Ele pegou e disse assim: olha, menino, levanta, a tua mãe precisa de você, você precisa dar continuidade, vamos voltar para dentro da cidade. Mortos não poderiam ficar dentro da cidade, mas vivos podem ficar. Então Jesus diz assim: então, menino, a ti te digo, levanta-te, vamos voltar para a cidade, vamos voltar para a vida, vamos voltar para o propósito inicial de tudo. Nada está perdido, tem volta, tudo pode ser restaurado em Cristo Jesus, nada está
perdido. Essa é a palavra. Em Cristo Jesus, nada está perdido. Há esperança, como diz Isaías, para a árvore que foi cortada, como eu falei do vídeo agora no início. Há esperança para a árvore que foi cortada. Porque no cheiro das águas, no cheiro do Espírito Santo, na presença de Deus, o que estava morto volta a ter vida. O que estava indo para fora da cidade volta para a cidade. O que tinha perdido o propósito volta a ter propósito para a glória de Deus. Amém? Então eu quero encerrar essa live dizendo para você, não importa como você começou, o final das coisas serão muito melhores do que o início. Porque talvez você começou sozinho, talvez você começou na força do seu braço, talvez você começou porque você sabia, porque você conhecia, porque até você sabia o caminho. Não, eu não preciso de ajuda. Deixa eu dizer para você, a grande derrota do homem está no orgulho. Quando uma pessoa não aceita ajuda, quando alguém não aceita aprender, quando alguém não aceita que ele precisa de ajuda, quando as pessoas acham que podem fazer tudo por si mesmo, não precisam de uma igreja, porque ele não precisa de ajuda de ninguém, ele não precisa de um líder espiritual, porque ele não precisa de ajuda de ninguém, ele não precisa ficar orando, porque ele não precisa de ajuda de Deus, ele não precisa. Mas quando eu entendo que em Cristo Jesus eu posso reverter toda a minha situação, eu digo para ele, como disse Bartimeu, Jesus, tem misericórdia de mim, socorre-me, Senhor, socorre-me no tempo da minha angústia. Eu falo como Davi, tu és o meu socorro bem presente na hora da minha angústia. Senhor, a ti clamei. Eu falo como o profeta Jeremias, clama a mim e responder-te-ei. Clama. Eu falo como o profeta diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o coração. Sabe o que é isso? Humildade. Tenha humildade hoje para Jesus pegar você fora da cidade e levar para dentro da cidade. Jesus olhou a situação daquela mulher e disse, preciso levá-la. Talvez se aquela mulher tivesse sido arrogante, disse assim, não tem mais jeito, já morreu, já aconteceu, não tem mais o que fazer, me deixa eu enterrar o meu filho sozinho. Não, ela se calou, ela aceitou a ajuda. Hoje, Deus está dizendo para você e para mim, aceite a ajuda de Deus. Ele quer levar você de volta ao teu propósito. O Espírito Santo manda eu dizer algo aqui. Alguém que está me ouvindo está fugindo do propósito. Alguém que está me ouvindo está perdido no propósito que Deus tem para a sua vida. Você se perdeu no meio desse propósito e você está se batendo, tentando voltar. E Jesus está dizendo assim, deixa eu pegar nas tuas mãos e te levar de volta para a cidade, levar para o início do teu propósito. É isso que o Espírito Santo está falando com você aqui, porque a Bíblia diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa mulher, ela volta para dentro da cidade agora, não só com o seu filho vivo, e agora eu quero encerrar para orar com você. Ela não volta somente com o filho vivo. Ela volta para dentro da cidade, acompanhada de Jesus. Ela volta para dentro da cidade, sabendo que tinha alguém por ela. Ela tinha o filho, mas ela tinha um pai. Ela tinha um Deus que estava olhando por ela, que estava cuidando dela. Evangelho é sobre paternidade. Evangelho é sobre cuidado. Evangelho é sobre amor. Você pode estar sem ninguém ao seu lado. Você pode estar sem pai, sem filho, sem quem quer que seja. Mas o Pai eterno, Ele anda com você. Esse nunca vai te abandonar. Essa mulher volta para a cidade vitoriosa. Ela volta empoderada. Ela volta de mãos dadas com o seu filho.
Mas acima de tudo, ela volta dizendo: eu tenho alguém por mim. Eu tenho alguém todo-poderoso, que tem todo o poder nos céus e na terra. Eu tenho alguém que é o dono da vida. Eu tenho alguém que pode restaurar tudo que eu perdi, tudo que foi quebrado. Eu tenho alguém aqui junto comigo. E alguém podia perguntar assim: é o seu filho? Ele disse: não, é Jesus de Nazaré. Esse homem de pés empoeirados. Esse é o verdadeiro Filho de Deus, que decidiu me amar, mesmo quando eu não preciso, ou melhor, mesmo quando eu não mereço, mas é quando eu mais preciso, mesmo no meio dos meus pecados, mesmo no meio das minhas falhas, ele decidiu me amar, e ele me trouxe de volta para dentro da cidade, restaurou a vida do meu filho, restaurou a minha esperança, restaurou a minha alegria, me colocou em posição de honra aonde eu estava sendo envergonhada. Ei, em nome de Jesus, o Espírito Santo manda eu te dizer: Deus quer te honrar aonde você foi envergonhado. Mulher, Deus quer te honrar aonde você está sendo envergonhada. Sabe o que você precisa? De um encontro com Jesus e dizer: Senhor, socorre-me, me ajuda, me ensina, me mostra o que eu tenho que fazer. E ele vai te ensinar, e vai te honrar, e vai te levar de volta para dentro da cidade. Pai, no nome de Jesus, eu adoro o Senhor, porque agindo o Senhor, quem é que pode impedir? Se o Senhor é por nós, como diz o apóstolo Paulo, quem será contra nós? Senhor, a morte tentou contra essa mulher. A cidade, Senhor, já não olharia para essa mulher da mesma forma, pois agora ela não tinha ninguém por ela. O seu marido estava morto e o seu único filho agora ela estava levando para fora da cidade para enterrá-lo. Senhor, a volta dessa mulher ia ser uma volta triste, uma volta frustrada, uma volta sem esperança. A volta dessa mulher seria: o que será da minha vida agora? Como eu volto agora? Quem será por mim a partir de agora? Mas o Senhor não deixa ela voltar desse jeito. O Senhor tem um encontro com ela fora da cidade e diz: a sua volta vai ser triunfante. Toma aqui o teu filho. Pegue o teu filho de volta. E a Bíblia diz que ele estava ainda falando quando o Senhor entregou ele para a mãe. E ela volta agora triunfante. Ela volta alegre. Ela volta não só tendo o filho do seu lado para ajudar, para ser um amigo, para ser um companheiro, mas ela tinha aquele filho como um memorial de uma grande vitória. E todas as vezes que ela olhava para o filho, ela lembrava que além do filho, superior ao filho, ela tinha tido um encontro com um Deus, que é um pai, que traz de volta, que acolhe, que honra, que tem todo o cuidado e que tem todo o poder nos céus e na terra. Essa mulher agora, ela é conhecida como a mulher que voltou para dentro da cidade, não como saiu. Saiu triste, voltou alegre. Saiu para entregar os seus sonhos, mas volta dizendo: é só o começo de uma nova história. Amém? Que Deus abençoe você e que seja isso na sua vida hoje. Eu profetizo isso para a sua vida hoje. Clama ao Senhor. Seja humilde, humilde. Tira todo orgulho. Você precisa voltar. Você quer voltar? Fala para Jesus: Jesus, me ensina o caminho da volta. Eu quero voltar triunfante para a glória do teu santo nome. Amém? Um beijo enorme no seu coração. Amanhã, quinta-feira, 12h28, estamos aqui. Live gravada, você passa para todo mundo. E hoje, 20 horas, Noite do Triunfo. Olha, vem com a gente. Sabe, Deus quer fazer algo extraordinário. Uma volta espetacular para você. Amém?
Vou fazer aqui um print, quero que você faça também. Coloque aí nas suas redes sociais e espalha que o Deus que a gente prega aqui é o Deus que faz a gente voltar sorrindo. Saí triste e voltei sorrindo. Este lugar de coração, vamos colocar coraçãozinho para cima, vamos deixar bem linda essa tela para a gente tirar um print bem bonito e anunciar o amor de Cristo, a bondade do Eterno para sempre. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe você. Tchau, tchau.